Este vídeo é a primeira parte do conto The Black Stranger, traduzido aqui como Forasteiro Negro ou Estranho de Preto. Foi escrito por Robert E. Howard na década de 1930, tendo sido rejeitado pelos editores a ponto de não ser publicado durante sua vida. Vamos utilizar a tradução da editora Pipoca Nanquim, cuja aquisição nós recomendamos. Para ilustrar o conto, vamos usar a adaptação única para os quadrinhos feita pela Marvel e publicada originalmente na The Savage Sword números 47 e 48, nos meses de dezembro de 1979 e janeiro de 1980, perto da saída do roteirista Roy Thomas da Marvel. Os desenhos são de Gil Kane, com a arte final de Joe Rubinstein e Rick Bryan. Foi publicada no Brasil pela editora Abril, na Espada Selvagem de Conan, números 90 e 91, em maio e junho de 1992. Posteriormente, a editora Mitos a republicou numa edição especial encadernada, Conan, o Libertador, e, recentemente, a editora Panini a trouxe na coleção encadernada da Espada Selvagem de Conan, números 14 e 15. Num momento, a clareira estava vazia. No seguinte, havia um homem parado cautelosamente nos limites dos arbustos. Nenhum som alertara os esquilos cinzentos sobre sua aproximação, mas os pássaros coloridos que se moviam sob a luz do sol naquele espaço aberto se assustaram com seu súbito aparecimento e voaram numa nuvem barulhenta. O homem franziu o senho e olhou rapidamente para trás, na direção de onde viera, como se o vôo dos animais pudesse ter entregado sua posição para alguém invisível. Então, atravessou a clareira com bastante cuidado. Apesar de sua constituição enorme e musculosa, movia-se com a certeza absoluta de uma pantera. Caminhava nu, salvo por um trapo preso ao redor da cintura, e seus membros estavam marcados por arranhões das roseiras bravas e manchados de lama seca. Uma atadura marrom de tão suja circundava seu poderoso braço esquerdo. Por baixo da cabeleira preta, o rosto era longo e lúgubre, e os olhos queimavam como os de um felino ferido. O homem mancava levemente, enquanto cruzava aquela trilha pelo espaço aberto. No meio da clareira, deteve-se e se virou como um gato, fitando o caminho por onde viera, depois que um longo chamado soou pela floresta. Para qualquer outro, poderia parecer o mero uivo de um lobo. Aquele homem, no entanto,
sabia não se tratar de lobo algum. Ele era um cimério e conhecia as vozes das matas tanto quanto um homem da cidade conhece as de seus amigos. A fúria ardeu em seus olhos injetados, enquanto ele dava as costas e se apressava pela trilha, que, logo ao sair da clareira, seguia margeando um denso matagal, que se erguia num sólido conjunto esverdeado, entre árvores e arbustos. Um enorme tronco, profundamente afundado na grama e paralelo à beira do matagal, estava caído entre este e a trilha. Ao vê-lo, o cimério parou e examinou a clareira atrás de si. Para olhos mundanos, não havia sinais de que ele passara por ali, mas as evidências eram visíveis aos seus olhos, aguçados pela vida selvagem. Ou seja, também eram claras para os olhos igualmente treinados daqueles que o perseguiam. Deu um rosnado baixo, uma ira rubra crescendo em sua vista. A fúria desenfreada de uma fera perseguida, pronta para revidar quando encurralada. Seguiu a trilha com certo desleixo, se comparado ao modo como caminhava antes, esmagando a grama aqui e ali com os pés. Então, ao alcançar a extremidade do grande tronco, saltou e, por cima dele, percorreu suavemente o caminho de volta. O uivo tinha sido há muito abafado pelos elementos. Nem mesmo os olhos mais aguçados da floresta captariam qualquer sinal de que o cimério retornara pela trilha. Quando atingiu o ponto mais denso do matagal, desapareceu como uma sombra em seu interior, mal deixando o tremular de uma folha para indicar sua passagem. Os minutos se arrastaram. Os esquilos cinzentos tornaram a fazer barulhos nos galhos. Então, súbito, tensionaram seus corpos e ficaram mudos. A clareira tornou a ser invadida. Tão silenciosos quanto o primeiro homem, 3 outros surgiram de sua abertura a leste. Possuíam baixa estatura e pele escura. Seus braços e peitos eram musculosos e usavam tangas de pele de gamo decoradas com pérolas e uma pena de águia fixada na cabeleira escura. Tinham a pele pintada com desenhos hediondos e vinham fortemente armados. Haviam examinado a clareira com cuidado antes de seguirem em campo aberto, pois deixaram os arbustos sem hesitar, em fila única, caminhando com a leveza de leopardos, e se curvaram para observar a trilha. Seguiam os rastros do cimério, mas essa não era uma tarefa fácil, nem mesmo para aqueles cães de caça humanos. Moviam-se devagar pela clareira, até que um deles enrijeceu, grunhiu e apontou com a lança de ponta larga para a grama esmagada no ponto em que a trilha tornava a adentrar a floresta. Puseram-se em alerta imediatamente, e seus olhos pretos e redondos vasculharam as paredes da selva. Mas sua presa estava bem escondida. Não viram nada que despertasse suspeitas e, portanto,
prosseguiram com mais velocidade, seguindo as leves marcas que pareciam indicar um gradual descuido de sua presa. Talvez por fraqueza, talvez por desespero. Tinham acabado de passar o ponto em que o matagal ficava mais próximo da trilha quando o cimério saltou atrás deles e mergulhou sua faca entre os ombros do último homem. O ataque foi tão rápido e inesperado que o Picto não teve chance de se salvar. A lâmina atingira seu coração antes mesmo que compreendesse o perigo. Os outros dois viraram-se imediatamente com a rapidez astuta dos selvagens, mas, ainda no instante em que a faca atingia o alvo, o cimério desferiu um tremendo golpe com o machado de guerra que portava na mão direita. O segundo Picto ainda se virava quando o machado desceu e partiu seu crânio até os dentes. O Picto restante, um chefe a julgar pela ponta vermelha de sua pena de águia, atacou selvagemente. Ele já estocava mirando o peito do cimério no momento em que o assassino arrancava o machado da cabeça do morto. O bárbaro empurrou o cadáver contra o chefe e emendou um ataque tão furioso e desesperado quanto o de um tigre ferido. Desequilibrando-se ao ser atingido pelo cadáver, o Picto nem sequer tentou bloquear o machado sujo de sangue. O instinto de matar se sobrepôs até mesmo ao de sobreviver, levando-o a investir ferozmente com a lança contra o peito de seu inimigo. O cimério tinha a vantagem de ser mais inteligente e ter uma arma em cada mão. O machado desviou a trajetória da lança ao atingi-la na lateral, enquanto a faca na mão esquerda do cimério rasgava a barriga pintada. Um grito terrível eclodiu dos lábios do Picto, enquanto ele caía desentranhado. Um grito não de medo ou de dor, mas de uma fúria bestial abafada. O rugido de uma pantera moribunda. A resposta veio num coro selvagem de gritos em algum ponto distante ao leste. O cimério estancou, virou-se e se agachou como uma fera selvagem acuada, com os lábios comprimidos, e limpou o suor do rosto. Sangue escorria por baixo da bandagem em seu braço. Com uma imprecação incoerente e ofegante, virou-se e fugiu para o oeste. Não mais escolhia seu caminho. Apenas corria com toda a velocidade de suas longas pernas, convocando suas reservas inesgotáveis de resistência, que eram a compensação da natureza para uma existência bárbara. Atrás dele, durante um período, as matas permaneceram em silêncio, até que um bramido demoníaco eclodiu do local que acabara de deixar. E ele soube que seus perseguidores tinham encontrado os corpos das vítimas. O cimério não tinha fôlego nem para amaldiçoar o sangue de seu recente ferimento, que continuava a pingar no chão e deixar um rastro que até uma criança poderia seguir. Chegara a considerar que talvez aqueles 3 Pictos fossem os únicos de todo um destacamento de guerra que ainda o perseguiam, tendo seguido-o por mais de 150 quilômetros. Mas deveria ter adivinhado que aqueles lobos humanos
nunca desistiriam de uma caçada sangrenta. A selva tornou a ficar silenciosa, o que significava que estavam em seu encauso, acompanhando a trilha deixada pelo sangue que ele não podia estancar. Um vento vindo do oeste soprou em seu rosto, carregado de uma umidade salgada que ele reconheceu. Ficou espantado. Se estava tão perto assim do mar, então a perseguição havia sido ainda mais longa do que imaginara. Mas ela se aproximava do fim. Até mesmo sua vitalidade lupina estava fraquejando ante aquele esforço extenuante. Ele respirava com dificuldade, sentindo dores na lateral do corpo. As pernas tremiam de cansaço, e a que mancava doía a cada passo, como se seus tendões tivessem sido cortados por uma faca. Seguira os instintos selvagens que lhe eram de nascença, forçando cada nervo e cada músculo, exaurindo cada truque e artifício que possuía para sobreviver. Agora, tendo alcançado o limite, obedecia a outro instinto, procurando um lugar onde pudesse proteger a retaguarda e vender sua vida a um sangrento preço. Sem abandonar a trilha, ele mergulhou nas profundezas emaranhadas que havia de ambos os lados. Sabia que era inútil tentar despistar seus perseguidores àquela altura. Correu pela picada com o sangue pulsando cada vez mais alto em seus ouvidos, e cada fôlego que tomava era uma golfada torturante passando por seus lábios ressecados. Atrás dele, uivos selvagens explodiram, anunciando que estavam bem próximos e esperavam alcançar sua presa rapidamente. Moviam-se com a rapidez de lobos famintos agora, berrando a cada salto que davam. O cimério emergiu abruptamente da densidão das árvores e viu que o chão adiante sofria um aclive e a antiga trilha serpenteava por entre pedregulhos irregulares até chegar a um precipício rochoso. Tudo flutuava diante dele em uma nuvem vermelha e entorpecente, mas havia chegado a uma encosta, um rochedo acidentado, que surgia de forma repentina da floresta. E a trilha levava a uma saliência larga em seu topo. Aquele seria um lugar tão bom quanto qualquer outro para morrer. Subiu a trilha mancando, engatinhando nas áreas mais íngremes com a faca entre os dentes. Ainda não tinha alcançado a beirada, quando cerca de 40 selvagens surgiram por entre as árvores, uivando como uma alcateia. Ao verem a presa, a algaravia aumentou a um volume demoníaco, e eles correram para a base da colina, disparando flechas enquanto faziam. Os projéteis choviam sobre o homem que continuava subindo obstinadamente, e um deles cravou-se em sua panturrilha. Sem parar de subir, ele o arrancou e jogou fora, ignorando os disparos menos acurados que atingiam as rochas ao redor. Ergueu-se pela borda da saliência e virou-se,
sacando seu machado e agarrando a faca com a outra mão. Ficou a observar seus perseguidores de onde estava. Somente os olhos e o tampo da cabeça visíveis. Seu peito se elevava ao inspirar o ar em arfadas grandes e trêmulas, e ele semicerrou os dentes para reprimir a náusea. Só umas poucas flechas assobiavam até ele. A horda sabia que sua presa estava encurralada. Os guerreiros vinham com seus machados de guerra em mãos, saltando habilmente entre as rochas na base da colina. O primeiro a alcançar um penhasco foi um homem musculoso, cuja pena de águia manchada de vermelho indicava uma posição de liderança. O selvagem fez uma breve pausa, com um pé na trilha em aclive, uma flecha posicionada no arco e puxada até a metade, a cabeça jogada para trás e os lábios abertos num grito exultante. Mas a seta não chegou a ser disparada. Ficou paralisado e a sede de sangue em seus olhos escuros logo cedeu lugar a uma constatação apavorante. Com um grito, ele recuou, abrindo os braços para tentar deter o avanço de seus companheiros. O homem, agachado na saliência acima deles, compreendia a língua dos píquitos, mas estava longe demais para captar o sentido das frases disparadas pelo chefe da Pena Vermelha aos seus guerreiros. Os gritos cessaram e os selvagens ficaram mudos, olhando para o alto. Não para o homem na saliência, pelo que o cimério percebia, mas para a colina em si. Então, sem hesitar, soltaram as cordas dos arcos e os guardaram nos compartimentos de pele de gamo que traziam nos cinturões. A seguir, deram as costas e marcharam pelo espaço aberto até a floresta, desaparecendo sem nem ao menos olhar para trás. O cimério observou, espantado. Conhecia bem demais a natureza pícta para não reconhecer a finalidade expressada em sua partida. Sabia que eles não voltariam. Estavam retornando às aldeias, a centenas de quilômetros ao leste, mas não conseguia entender. O que havia em seu refúgio que faria uma comitiva de guerra pícta abandonar uma presa que perseguira por tanto tempo e com a paixão de lobos famintos? Sabia que havia lugares sagrados, pontos tidos como santuários pelos variados clãs, e que um fugitivo, refugiando-se em um desses locais, nunca seria atacado pelo clã que o cultuava. Mas as diferentes tribos raramente respeitavam os santuários umas das outras, e os selvagens que o perseguiam seguramente não tinham nenhum lugar sagrado naquela região. Eram homens da águia, cujas aldeias ficavam bem distantes ao leste, adjacente às terras dos píquitos lobos. Tinham sido os lobos que o haviam capturado durante uma incursão contra os colonos aquilonianos ao longo do Rio Trovão. Eles o deram para os águias, em troca de um chefe lobo capturado. O cimério tinha uma dívida de sangue para com os homens do clã da águia, que agora ficara ainda mais sanguinária, já que sua fuga custara a vida
de um de seus notórios chefes de guerra. Por isso eles o seguiam de modo tão implacável, cruzando rios, montanhas e longas léguas de florestas escuras, terreno de caça de tribos hostis. Agora, os sobreviventes daquela perseguição davam as costas a seu inimigo quando ele estava à vista e acuado. Conan balançou a cabeça, incapaz de compreender. Ergueu-se cautelosamente, atordoado pelo esforço e mal conseguido acreditar que tudo tinha terminado. Os membros estavam rígidos. Os ferimentos doíam. Deu um cuspe seco e praguejou, esfregando com as costas dos punhos os olhos injetados que ardiam. Piscou e olhou ao redor. Abaixo, a imensidão verde oscilava e ondeava como uma massa sólida e, além de seus limites a oeste, erguia-se uma névoa azulada que ele sabia pairar sobre o oceano. O vento soprava de seus cabelos negros, e o sabor salgado daquela atmosfera lhe deu novo ânimo. Expandiu seu largo peito e sorveu tudo aquilo. Então virou-se, rígido e dolorido, grunhindo por conta das pontadas em sua panturrilha ensanguentada, e investigou a saliência onde se encontrava. Atrás dela erguia-se um penhasco que ia até o topo do rochedo, por volta de 100 metros acima de sua cabeça. Uma estreita escadaria de nichos para apoiar as mãos tinha sido esculpida na rocha e, a poucos passos de distância, havia uma fissura no paredão, larga e alta o bastante para que um homem passasse. Mancou até ela, espiou seu interior e grunhiu. O sol, pairando alto sobre o lado ocidental da floresta, iluminava a fissura, expondo uma caverna que se assemelhava a um túnel, e lançava um feixe de luz revelador sobre o arco em que ele terminava. E, naquele arco, havia uma pesada porta de carvalho revestida de ferro. Era uma visão incrível. Aquela era uma terra selvagem. O cimério sabia que a costa ocidental se desnudava por milhares de quilômetros, desabitada, salvo pelas aldeias das ferozes tribos que viviam à beira-mar, ainda menos civilizadas do que seus irmãos das florestas. Os postos mais avançados das civilizações eram as colônias fronteiriças ao longo do Rio Trovão, centenas de quilômetros a leste. O cimério sabia que era o único homem branco a ter cruzado o terreno selvagem entre o rio e a costa. Não obstante, aquela porta não era trabalho dos Pictos. Sendo inexplicável, era um objeto de suspeita, e foi com suspeita que ele se aproximou. Machado e faca de prontidão. Então, quando seus olhos se acostumaram um pouco com a penumbra que espreitava de ambos os lados daquele feixe de luz solar, percebeu outra coisa. Grandes baús revestidos de ferro se enfileiravam ao longo das paredes. Uma chama de compreensão brilhou em seus olhos. Curvou-se diante de um deles, e a tampa resistiu a seus esforços.
Ergueu o machado para despedaçar a antiga tranca, mas logo mudou de ideia e mancou até a porta no arco. Seu comportamento estava mais confiante agora. E ele pendurou as armas nas laterais do corpo. Empurrou a porta ornamentada, que se abriu sem resistência. Então, abrupto como um relâmpago, seu comportamento tornou a mudar. E ele se encolheu, praguejando e assustado, com a faca e o machado reluzindo ao reassumirem posições de defesa em suas mãos. Ficou ali parado por um instante, como uma estátua feroz e ameaçadora, esticando o pescoço grosso para espiar pela porta. A câmara natural para a qual olhava estava mais escura, mas um leve brilho emanava de uma grande joia, postada num pequeno pedestal de marfim no centro de uma enorme mesa de ébano. Ao redor dela sentavam-se diversas formas silenciosas, cuja presença sobressaltara o intruso. Elas não se moveram, não viraram a cabeça na direção dele. Bem, disse bruscamente, vocês estão todos bêbados? Não houve resposta. Ele não era um homem que se embaraçava facilmente. Contudo, sentia-se desconcertado. Poderiam me oferecer um copo desse vinho que estão bebendo? Sugeriu, sua truculência natural despertada pela estranheza da situação. Por Kron, vocês mostram pouca cortesia para um homem que já foi da sua irmandade. Vão! Sua voz arrastou-se e então se calou. E assim permaneceu, enquanto ele encarava aquelas figuras bizarras e silenciosas, sentadas em torno da mesa de ébano. Não estão bêbados, murmurou a seguir. Nem mesmo estão bebendo. Que jogo diabólico é esse? Atravessou a soleira e viu-se imediatamente lutando pela vida contra dedos invisíveis e assassinos que agarravam sua garganta. Valeu por assistir até agora. Se você acha que eu devo continuar fazendo esse tipo de vídeo, então peço seu like. O Crônicas Iborianas é o canal do Conan. Aqui toda semana tem conteúdo sobre o Cimério. Então, se você não é inscrito, cogite se inscrever. Agora você já pode apoiar o canal. Lá embaixo do vídeo você tem a opção Valeu, que pode clicar e apoiar o nosso trabalho com algum valor. Fique à vontade para contribuir se você puder. Eu recomendo você dar uma olhada nas playlists do Crônicas. Com certeza você vai curtir o conteúdo. E deixa lá o teu comentário para interagir comigo. Pessoal, de novo, muito obrigado e a gente se encontra daqui a pouco no próximo vídeo. Valeu, tchau!